Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje quero conversar com vocês sobre Vitória, filme protagonizado pela Fernanda Montenegro e que tem a direção do Andrusha Waddington, mas que teve na concepção do projeto um outro diretor envolvido que foi o Breno Silveira, que acabou falecendo em 2022. A partir disso, o Andrusha Waddington assumiu o projeto e inclusive homenageia o Breno Silveira nos créditos finais desse filme. Vitória é um filme que tem o seu lançamento num momento muito próximo da vitória recente do Brasil no Oscar de 2025, com Ainda Estou Aqui conquistando o Oscar inédito de melhor filme internacional. Ainda Estou Aqui, que é protagonizado pela Fernanda Torres, filha da Fernandona. Isso tudo gera diversas questões e sentimentos em um momento muito legal no Brasil, que faz, por exemplo, muitas pessoas estarem interessadas no cinema nacional e irem assistir Vitória nesse momento. O filme teve, por exemplo, no seu primeiro fim de semana em cartaz, o filme estreou dia 13 de março, uma bilheteria incrível nos cinemas Brasil afora. E faz, por exemplo, eu que assisti ao filme numa sessão de segunda noite, ver inclusive um público razoável presente na sala, coisa que não aconteceria em outro momento num filme nacional, eu tenho certeza. Isso é uma coisa a ser muito comemorada, faz parte desse momento que a gente está vivendo. Por outro lado, gera toda sorte de comentários e especulações e teorias malucas sobre será que esse vai ser o novo filme que vai concorrer ao Oscar pelo Brasil? Será que a Fernanda Montenegro pode vir a ser indicada ao Oscar de novo? Porque a gente está muito com essa coisa de Oscar na cabeça e isso acaba gerando comentários muitas vezes até desconectados da realidade. Eu não julgo. Vou fazer um vídeo inclusive sobre isso em breve, falando sobre o suposto novo filme brasileiro a concorrer ao Oscar, mas isso é papo para outro momento. Porque Vitória é um dos filmes que eu mais aguardava nesse ano de 2025. Eu publiquei ele numa lista que eu fiz lá no meu Instagram. Se você não me segue, me siga, @massarohenrique, em que eu coloco os filmes que eu mais aguardo no ano e Vitória é uma dessas produções. Ele é baseado na história real de uma mulher chamada Joana da Paz. É uma senhora que, 20 anos atrás, no ano de 2005, começou a gravar imagens da janela da sua casa, em Copacabana. Ela começou a gravar imagens do crime organizado, ali numa favela do Rio de Janeiro, mostrando a atuação de traficantes, como o crime funcionava, o envolvimento de policiais corruptos e tudo mais. Isso gerou uma investigação. Essa senhora acabou entrando para o programa de proteção à testemunha e ela faleceu recentemente no ano de 2023. Ela teve a sua identidade preservada por muito tempo e tudo mais. E o filme é livremente inspirado nessa história. Se você por acaso está pensando, e aquela polêmica de porque a senhora era uma mulher negra e a Fernanda Montenegro uma mulher branca escalada para o filme, é uma polêmica, uma falsa polêmica. Se você quer saber mais sobre isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre o filme, tá? A Fernanda Montenegro, ela vive aqui a Josefina, ou a Dona Nina, como ela é conhecida carinhosamente pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. É, como eu disse, uma história livremente inspirada na história real, então inclusive eles alteraram o nome dela. O filme ele tem uma missão e logo de cara essa missão é apresentada e eu acho que ela cumpre muito bem. Ela tem duas missões, mas uma delas é apresentada logo de cara e é cumprida de uma forma bem interessante, que é de mostrar essa idosa como uma mulher obstinada em consertar as coisas. Isso vale para um objeto que quebra dentro da casa dela, isso vale para um menino que mora na favela e que do lado da sua casa e que ela tenta ajudar a todo momento, colocar ele no rumo certo da vida, e vale também para o crime que cada vez mais toma conta daquele bairro e cada vez mais assusta a população, se tornando um perigo frequente para todo mundo que mora ali na volta, que houve tiroteio quase todas as noites, pode acabar tomando uma bala perdida, enfim. Ela tem essa obstinação de consertar as coisas e o filme mostra isso logo nas cenas iniciais e constrói isso ao longo de todo o tempo. O filme se sustenta muito nisso, na construção dessa personagem, de mostrar essas características dela, que por sua vez
conta muito e se sustenta muito, melhor dizendo, pela atuação sempre magistral, sempre magnífica da Fernanda Montenegro. Ela está aqui num papel super comovente, uma mulher que passa boa parte do seu tempo sozinha, vendo aquelas coisas, e quando ela está sozinha, reagindo àquilo tudo, a gente consegue, a imagem, a trama se sustenta muito, óbvio, pela atuação dela, pela forma como ela se relaciona com aquilo que está acontecendo e nas interações dela com outras pessoas, sejam elas vizinhos, polícia, enfim, outras pessoas que cercam essa realidade dela, também a atuação dela chama muito atenção, inclusive pela forma como ela demonstra as emoções, o sentimento por tudo aquilo que ela está vendo e a maneira como ela é mais enérgica muitas vezes, peitando autoridades se assim for preciso. Se sustenta muito mais pela atuação dela do que pelo roteiro em si. Não que o roteiro seja falho nessa construção de personagem, mas dá para sentir um certo desequilíbrio. Além disso, aí sim, eu acho que o roteiro do filme ele peca em alguns detalhes, por exemplo, da relação da dona Nina, da Fernanda Montenegro, com o jornalista Flávio Godoy, que é vivido por um ator chamado Alan Rocha, que é o jornalista que, inclusive, né, isso também é baseado na vida real, que vai ajudar essa senhora a construir as suas provas, construir a sua denúncia para que isso possa ganhar força e se torne de fato uma investigação policial. Da mesma forma, acho que o roteiro ele vacila em diversos momentos em mostrar detalhes, mostrar o contexto dessa investigação policial, que afinal de contas, como se sabe na história real, vai resultar em prisões importantes e tal, e vai fazer essa ser uma história que ficou conhecida no Rio de Janeiro e no Brasil. O roteiro, inclusive, especificamente no que diz respeito a essas decisões, essas questões de investigação, de mostrar como essa denúncia funciona, como a polícia vai agir para que esse trabalho feito, né, voluntariamente por essa senhora, por essa cidadã, se torne de fato uma investigação que tenha resultados, ele vai tomar às vezes decisões simplórias para acelerar a trama e que vão deixar alguns furos da gente ficar meio assim, isso não pode ter sido tão simples assim, e a ponto de incomodar em alguns momentos e dar essa sensação de fato eles estarem acelerando um pouco as coisas como se isso fosse algo secundário. Eu entendo a intenção de que a investigação policial, a trama do crime em si possa ser mais secundária e que a construção da personagem seja o principal, mas eu não acho que não me parece que poderia haver esse desequilíbrio tão grande, considerando que o principal da história aqui é essa atitude corajosa tomada por ela e, enfim, os detalhes de tudo isso e os resultados que isso teve. Então, acho que acaba havendo um desequilíbrio nesse sentido. Existe uma valorização muito grande de tentar mostrar a personagem, mostrar como ela é, como ela se relaciona com o lugar em que ela vive, com as pessoas com quem ela convive, e essa outra parte, que é também muito importante, é um pouco deixada de lado pelo roteiro. Ainda assim, apesar dessas problemáticas, a construção dela é muito bem feita, as atuações todas são muito boas e principalmente a atuação da Fernanda Montenegro é, como sempre, muito poderosa e muito comovente, capaz inclusive de sustentar esse filme de uma forma bem considerável, mesmo considerando as falhas que eu apontei. Por isso, para Vitória, eu dou a nota no Letterboxd de 3.5. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Me contem o que vocês acharam de Vitória, quais foram as suas impressões desse filme, como está sendo viver esse momento do cinema nacional. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!